capítulos sobre os espíritos, depois vai sobre encarnação, e aí vai, né? Continua falando, lógico, sempre sobre os espíritos, né? Mas a gente vai falar sobre anjos e demônios. Não são muitas perguntas desses, são bem pouquinhas perguntas. Então, eu queria fazer diferente, assim, porque são perguntas curtinhas, e eu achei melhor não misturar dois assuntos, né? Então, eu queria saber com vocês, quando a gente fala essas palavras, ou a gente lê, ou a gente ouve, o que vem na cabeça? Quando a gente fala anjo, ou então fala demônio, o que vem na cabeça? Mal e bem. Bem e mal. O bem e o mal. O que mais, assim? Espíritos de luz e espíritos inferiores. Inferiores. O que mais? Eu tenho uma dúvida séria com relação a isso. A questão da densidade, né? Vai ficando mais sutil, aquela questão do degrau. Lembra que a gente estudou, né? Ele tava mas existe uma lei, né? Que tem que ser seguida. É uma lei natural, Isso. Evolutiva, né? Exatamente. Então tem aquela progressão, assim, né? Agora, de onde que uns já nasce embaixo, já desce, como é que faz? A gente não desce. Como é que funciona? Boa. Como é que funciona? Se eu contar para você que essa pergunta que deixa a gente virando cambalhota e mais doido ainda, porque quando você vai buscar a resposta, você fala misericórdia. Mas tem. Não tem. Efetivamente não tem. Tem uma compreensão daquela que você vai ter capacidade hoje de entender, de uma simbologia agora. Mas ela é resposta? Vai que complementa algum conhecimento. Ela complementa, sim, porque ela é sempre conhecimento. Sempre. Isso, claro. A gente vai formando. Sabe aquela coisa assim? A gente começa a fazer desenho de casinha. Eu tinha um conceito Sim. de anjos e demônios que hoje é completamente diferente para mim. Então, não é uma coisa que me assusta, não é uma coisa mais que me apavora. Sim. Nada. Pois é. Sabe, hoje eu já consigo enxergar assim, esse campo completamente equilibrado. E é muito sutil. É muito sutil. É leve. Quando você menos percebe, você já não está mais achando o que você achava. Você está achando um pouco diferente. É isso que eu estou dizendo. Essa é a resposta final? Ela pode ser a final hoje para nós, mas ela não pode ser a resposta definitiva porque não existe resposta definitiva. O mundo, o universo e nós somos um ponto de interrogação. De sempre buscar. Você sabe aqui. Essa é a progressão que a gente viu dos espíritos, ou seja, a nossa progressão evolutiva. Então, falando e assim, a simbologia. Tudo bem, vocês falaram de representatividade, amor, bem, mal, espíritos de luz, espíritos inferiores. E a simbologia? O que vem na cabeça quando eu falo anjo? Asinha bonitinha, arrumadinha. E demônio? Cabetinha, orelhinha com garfinho para te furar. O rabinho. E o rabinho? O rabinho. Não esquece do rabinho. Alguém já foi procurar saber por que tem essa simbologia? Não. Acho que é para assustar mais o cotidiano. Então lá vai o primeiro questionamento da noite, a primeira dica da noite. Isso é mitologia. Não existe como eu ficar sempre achando a mesma coisa se eu não pergunto, será que pode ser diferente? Será que sempre foi assim? Será que é assim que pensa, é para pensar, todo mundo é para pensar assim? Por que tem essa simbologia? E aí a gente mistura arqueologia, a mitologia, que é história, né? Mas é uma história. Mas a religião, ela está contida em tudo isso e foi imposta por... Religião não é alguma coisa, Deus não impôs isso. Por isso, esse anjos e demônios, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente põe o bom e o ruim. O azinha, o coelho. Ah, então um detalhe, a minha simbologia era o anjo azuladinho e o
demônio vermelho, assim. Não é, gente? É natural, não é? Então agora a gente vai começar a ver. Lembrando sempre, o que eu faço aqui, o que eu falo aqui, é meu entendimento. Não é a verdade para você, para você, para você. Principalmente é bom que ouça e diz. Por que ela pensa assim? Qual é a razão? Deixa eu tentar descobrir para ver se eu acho um outro jeito de pensar sobre o assunto. Sempre esse. Não pode ser. Palestra não pode ser. Quem está aqui fala, quem está aí escuta, comprou. Estou sabendo, não preciso mais ouvir a respeito. Errado. Totalmente errado. Esse é sintoma infantil. De preferência com figurinha, dá pronto e pronto. Eu vou para casa, não preciso pensar sobre o assunto. Então, sempre lembrando, é uma posição minha, gente. Que pode ser diferente de vocês podem concordar ou não, ok? Mas é bom para pensar. Na verdade, eles ganharam um pouco mais essa personificação do anjo com a aureolinha e do diabinho e tal, ganhou um pouco mais força no movimento renascentista, com as pinturas. Sabe? Porque não pode dizer-se que vem da mitologia, porque a mitologia grega, que é um dos principais influenciadores da nossa cultura, ela adorava os deuses, né? E Hades não tinha tridente. Entendeu? Zeus é que tinha uma flecha que jogava de lá de cima. É uma mistura para chegar nesses desenhos, nessa simbologia. Agora eu queria entender também o que pintou lá, lá no Renascimento. Então, o que pintou o diabinho? Então, vem da mitologia, mas aí eu vou ler aqui, vem da mitologia, que tinha uma representatividade, história que não era ruim e o bom não, tá? A igreja pegou isso e se utilizou disso, simples assim, ponto. E aí eu falei, bom, eu vou lá olhar o que é anjos e demônios, uma visão assim, de uma forma geral. Fiquei de cara, porque quando você põe na internet, assim, né? Visão sobre anjos e demônios na visão espiritualista. Devem ter te puxado o teoria do filme, primeira coisa. Aí você acha um monte de artigos, informações, sempre com base onde? No quê? No Kardec, no Espiritismo. Todos, praticamente todos. Por isso a importância do trabalho que Kardec fez. Por isso é importante. Então, assim, hoje não é o espírita que está olhando. É um embasamento que se dá para um conceito para buscar saber mais, entendeu? E assim... O kardecismo veio depois, para desmistificar um pouquinho essa questão do renascimento, do renascentismo. Então, o espiritual, você vê numa linha espiritualista, eu procurei na visão teosófica, na linha indiana, eu fui buscar. Porque eu acho que a gente não pode ficar preso a uma informação só. A gente precisa aprender a aprender. Aprender a aprender eu leio tudo e disso tudo que é o texto que eu faço para mim. Essa é a forma do aprender. E aí eu achei estranho porque praticamente essa visão de bem e mal, tirando essa simbologia, o que explicou foi o Espiritismo, foi Kardec com todo esse trabalho que foi feito e junto com a espiritualidade. Então foi um primeiro momento onde veio e disse, joga os brinquedos tudo do lado, bora falar sério. Chega de usar brinquedo, para se segurar no brinquedo. E aí eu achei bastante interessante, porque o que eu mais achei também foi na linha da religião católica. Tem muito sobre a ajuda. Palestras, livros, artigos. Eu falei, meu Deus, isso eu vou entrar em um para olhar. Eu entrei em 1, 2, 3, era tudo semelhante. Eu falei, eu vou entrar porque eu achei interessante. Então tem na mitologia, que não era um capeta, que não era vermelhinho, que tinha sua força. E que depois, por N motivos, e aí cada um tem que ir lá buscar, estudar e ler,
A igreja, o cristianismo, disse, era pagão, não era romano? Era pagão. O cristianismo, a igreja romana, resolveu, aí a história vai lá, tem N informações, resolveu estabelecer o cristianismo como uma forma religiosa. Mas ele utiliza de um monte de coisas pagãs. A cruz, vocês acham que a cruz vem porque Jesus morreu na cruz? Quem acha isso, me desculpe, vai lá ler, gente. A cruz é muito... Um instrumento de tortura. Não, a cruz é muito mais antigo. Muito, milhões de anos. A representatividade de uma cruz é outra coisa completamente, não tem nada a ver com Jesus morto na cruz, penduradinho ali, que o pessoal usa na sala, nos ambientes. Tudo é simbologia. Mas então, a igreja estava feliz, falou, vamos pegar, ele fez com a Bíblia também, vamos pegar tudo e vamos ver o que interessa em termos de poder, em termos de política, em termos daquele momento. E vamos reescrever. Simples assim. Quem tinha poder era a igreja. Era. Porque tinha informação. Informação. Aí eu fui ler, e aí assim, na visão da igreja. De acordo com a igreja, quando a gente lê a igreja, é realmente na história da igreja católica. Porque é o primeiro, gente. O demônio, a princípio, era um anjo que tinha muito poder. Sendo esse anjo o preferido de Deus. Tá certo ou tá errado? Existe preferência? Errado já. Pense para vocês verem como é difícil a gente não usar a cabeça. Contudo, essa criatura questionou o fato de nunca obter o mesmo conhecimento e o poder de Deus. E aí, dessa forma, ele se rebelou contra Deus, que como castigo o expulsou do céu. Olha quanta coisa que hoje não cabe mais na nossa cabeça. Cabe, gente? Expulsou, o anjo se rebelou porque não tinha o mesmo poder de Deus. São homens que escrevem. São homens que estabelecem. Expulsou do céu e o condenou a viver eternamente em um local extremamente sujo e desconfortável, conhecido como inferno. Agora, quem fez esse nome de inferno também entende, gente? Da forma como escreve, você já entende a limitação da compreensão. Como era? Eu peguei, ó, gente. Da forma como escreve, você já entende a limitação de compreensão. Pois é. Esse daqui eu fiz um apanhado, eu peguei algumas frases de uma informação, de um site, que todos eram os mesmos, como uma linha assim de artigos, de padres escrevendo, pessoas da igreja escrevendo, né? Não estou falando nada contra as pessoas, não. Eu estou falando a falta de conhecimento e ignorância. Desde então, o demônio tentaria atingir a Deus, desviando os homens do caminho do bem e fazendo com que sofram. Tipo, faça você sofrer, consequentemente, ser filho de Deus, você sofre também. É um negócio meio esquisito. Olha quanta coisa. Além disso tudo, a igreja se ampara nesse discurso para obter a obediência do fiel. Esse é o mais complicado. Que com medo de acabar destinado ao sofrimento eterno ao lado do demônio, ele opta por seguir, então, os mandamentos de Deus. É mandamento de Deus ou é mandamento do homem? Hein, gente? É do homem bem bonzinho, né? Eu chamei a atenção, gente, eu não estou falando mal da igreja, não. Eu só estou falando que a gente precisa lembrar que todas as religiões vieram daí. Todas, sem exceção. Todas. Até o Espiritismo. Kardec escreveu com certo cuidado, porque na época, se ele abrisse o verbo, falar de uma linguagem espiritual, sem linkar evangelho, sem linkar Jesus, sem linkar sofrimento, ia ter problema com a igreja. Então, assim, a gente não pode esquecer que todos vieram do mesmo lugar.
Porque hoje os pentecostais, os evangélicos, qual é a visão do demônio? É a mesma que a igreja colocou lá atrás. Então, se todas elas vieram do mesmo lugar, todas. A Igreja Católica está aqui, ela ramificou. Ela levou para todos nós. Aqui nós temos a mesma coisa, fazendo certas coisas que também relembram a Igreja Católica, que é a nossa base. Base que eu digo não é base minha pessoa, é base nossa, da humanidade. Então, a base cristã, né? Não é uma base cristã, é uma base religiosa. Porque para seguir Cristo, ninguém diz que precisa ser religioso. Sim, mas quando você fala que todas as religiões vêm dessa base, há várias religiões que precedem o cristianismo. Não. Do cristianismo. Principalmente as orientais. Não, o Islã, por exemplo, que tem uma outra referência, é isso que você está dizendo. Mas até mesmo essas, até mesmo o judaísmo, quando você pega para ler, você vai encontrar resquícios. Por quê? Porque quem foi para aquela outra e fundou aquela outra, ele trouxe no antepassado dele também histórias da mesma. Mesmo sendo Islã, mesmo sendo judaísmo. Todos vêm com a base, quando eu falo religião, vem com a base católica. Todos esses são. Pode não ter referência a Jesus, que é o cristianismo, mas a religião, Deus, todos vão ter. Só vai mudar de nome a referência do maior, digamos assim, à frente dele. Só isso. Então, assim, eu sempre peço esse cuidado, porque a gente precisa aprender a pensar. A gente precisa sair da caixinha. E eu sinto hoje que a maior dificuldade são as pessoas saírem da caixinha. Ela está ali, ela tem uma dificuldade de sair. Ah, mas se eu ficar desamparada. Não. Você precisa ter os ensinamentos do grande mestre Jesus que deixou, e nos deixou o caminho a seguir. Aquele que é incriado, chamamos de Deus, energia, seja chama o que quiser. E ponto. Agora o resto foi formatos de como seguir alguma coisa. Então, só chamando a atenção que primeiro eu falei da igreja que fez. E agora eu estou dizendo que todos nós seguimos igualzinho, por muito tempo. Ah, mas eu já não sou católica há 20 anos. Sim, mas você também, até ontem, ou até hoje, fala no demônio e fica vermelhinho na sua frente, capetinho, com os negocinhos assim. É ou não é? Então, eu estou falando que não é você, estou falando porque é natural. Agora, como é que a gente quebra isso? Tira da consciência que não é simbologia, né? Então, vamos lá. Os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria de natureza diferente dos outros espíritos, ou seja, aqueles mais elevados, né? É uma categoria diferente? Ele fala que não. Só são os puros. Os que se acham no mais alto grau da escala e já têm todas as perfeições. Todas as perfeições? Quase todas. Quase. Por que está escrito reúne todas as perfeições? Por que? Porque está escrito que reúne todas as perfeições. Foi a resposta que eu escrevi. Ele está no grau máximo de acordo com a que ele recebeu para isso. Obrigada. Era isso que eu queria dizer. O que eu estou tentando aproveitar o tema é: eu enxergo o horizonte na praia. Para enxergar a baleia, eu preciso pegar uma lancha e sair um pouco no mar, não tem? Para eu poder enxergar a lancha. Eu tenho que estar um pouco à frente da praia, porque na praia eu não vou chegar. Eu não enxergo, é sinal que não tem baleia? E a gente esquece disso. Então, assim, já reúne todas as perfeições. Estão perfeitos? Não. Na minha visão, mestres ascensionados são perfeitos? Na minha, se colocar perto da minha,
vão ser mais que perfeitos, entendeu? Mas para eles vão ter outros. Entende? Então, estou falando isso porque assim, a gente pega, compra e fala que aquilo acabou. Aquilo matou todas as respostas da minha vida. Mentira. Matou lá. Agora tem que pensar, porque você está evoluindo. Você mesmo falou que não pensa mais igual. É isso que está chamando a atenção. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de uma perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus, que estão fora da humanidade. Então, a gente podia dizer que anjo é quem não está encarnado. Certo? É o que ele falou. Então, por quê? Porque você aprendeu, assim como eu, que o anjo já está no nível melhor, né? Só que ele vai estar fora da humanidade, vamos dizer assim, não são todos que estão. Mas para ele, nessa designação de anjo, ele já não pode estar nessa condição biológica. Porque os testes e as dificuldades jamais fariam com que ele conseguisse ser. Vem, experiencia, passa e aprende. E aprende. E aprende. E aprende. Disse o anjo bom e o anjo mau. Quem lembra da novela, né? Tinha duas mulheres assim, né? Anjo bom e anjo mau. Foi ótimo novela. Aí a gente fala anjo de luz e anjo das trevas. A gente fala anjo das trevas também. Fala? Então, nesse caso, o termo é sinônimo de espírito ou gênio. Olha que interessante. Porque assim, está fora da humanidade, é anjo. Não, mas não é só espírito? É. Mas é anjo, ele pode ser ruim e pode ser mau também. Então assim, o anjo, olha para vocês verem como tem que tomar muito cuidado com a leitura. O espírito vem, responde o quê? Que são os espíritos puros. Os que se acham no mais alto grau da escala. Falando todas as perfeições. É uma resposta do espírito, não é? Que escreveu aqui? Kardec escreveu aqui? Que logicamente ele não escreveu de bobeira. Ele escreveu porque provavelmente foi discutido, foi conversado. Você concorda comigo que isso aqui não é aquilo ali? Concorda? Concordo. Entendeu, gente, por que eu estou falando que estudar hoje a espiritualidade não é aceitar o que está escrito no melhor livro, no melhor escritor? Não estou falando mal do Allan Kardec, não. Agradeço ele imensamente, porque se não fosse ele, a leitura que eu fiz durante 20 anos da minha vida, 30 anos, sei lá, eu não teria chegado onde eu cheguei. Agradeço ele imensamente. Mas questiono, porque, como eu estava falando, ele é bom ou é mau? Concordo, porque antigamente era anjo, era assim. Era visto dessa maneira. Mas aí, está escrito lá em cima que são só os puros. Então, tomar muito cuidado com isso. Com leituras. Próximo. Os anjos percorreram todos os graus da escala, levando aquela resposta em azul em conta. Percorreram todos os graus, mas da modo que havemos dito. Uns aceitando sem murmurar, chegaram mais depressa. Outros gastaram menos tempo para chegar à perfeição. É aquilo que a gente estava falando da evolução e do grau, da progressão espiritual. Quanto tempo leva? Eternidade. Porém, se vocês pararem e analisarem como você era 2 anos atrás? 2 semanas atrás. 2 semanas, Mas tá, já estou por mais tempo. Como você, se vocês pararem para analisar, falar assim, como eu era e como eu pensava sobre esse assunto, qualquer assunto que seja, há 5 anos. Aí você faz uma pergunta. E há 20? É uma delícia que você fala, nossa gente, quanta coisa nova que eu vi, aprendi, né? Então é isso que tem que ver. Agora assim, como eu passei as dificuldades, eu estou murmurando, lamentando, perdendo tempo, achei que era uma oportunidade. Como é que Conceitos eu a gente muda em segundos, né? Exato. Basta às vezes uma propaganda que passa na televisão te faz enxergar diferente uma outra. Isso acontece gente... quando você põe a consciência em alerta.
Esse é o primeiro caminho. Isso É pôr a consciência alerta e estar aberto para qualquer coisa. Se você não tiver com isso aberto, nada vai entrar. Não vai te mudar absolutamente nada. Exatamente. Hoje A se partir do tem uma momento que a coisa... gente está assim, aberto a ouvir as coisas e aberto à mudança, é um facilitador na sua vida, porque o simples te fala assim, te transforma. Total. Né? Isso que eu tô te falando, uma propaganda que você assiste, Qualquer coisa. aquela propaganda do Médicos Sem Fronteira, eu posso ver aquela propaganda 200 vezes. 200 vezes eu enxergo ela de uma outra maneira. Né? Porque Cada você hora está sempre pronto e sempre aí eu vejo uma aberto. criança, não tinha reparado essa criança ainda, gente. Né? Umas coisas assim. Aí quando ela repete, você está assistindo ali, você já mudou o jeito de ver, você já. Eu acredito que o caminho do ser humano, da humanidade, é esse. A principal responsabilidade, dever, é esse foco, é esse estar presente, é esse estar atento, para não deixar perder nada. Cada momento vai ser um momento de aprendizagem, de depois você não pensar igual mais. Seja qual o assunto for, qual tema for. Sendo errônea a opinião dos que admite a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas. Como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Eu já falei antes que havia. Sendo errônea a opinião, né? O Kardec perguntou, se é errada essa opinião de que admitir a existência de seres criados melhores, superiores já, como que se explica então que essa crença na tradição que existe lá o anjo, o capeta e nós? Ele está dizendo, por que todo mundo então, é a pergunta que Kardec fez, a resposta, fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espírito que tinha atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Mitologia de novo. Não tem como. Não tem como. Não tem como voltar no tempo e procurar saber por que a mitologia trata aquelas coisas daquela maneira. De algum lugar tiraram. De algum lugar tiraram. Só que aquela história. É o homem que tirou, outro homem reescreveu, outro homem, sabe assim? Quando chegou até você, pense quanto pitaco tinha. O cara escreveu letra A, de casa tinha feito o alfabeto. Por quê? Porque não podemos esquecer que sempre é o homem. E o homem põe a partir da sua essência, da sua visão, do seu conhecimento. Por isso que eu digo, estou aqui, que eu falo que não é para ser verdade, é para ser pensado. Tá? Então o que ele está dizendo é que fica sabendo que o mundo onde te acha não existe toda a eternidade. Muito tempo antes que ele existisse já havia espírito. E nós achamos o quê? Que o que a gente descobriu e começou ali. Eita livro Gênesis, que ninguém gosta de ler. Eita ciência pura. O que aconteceu 300 milhões de anos atrás? Onde estavam esses espíritos? No nosso tempo. E aí? Como é que foi essa evolução? Alguém já se perguntou isso? Ou a gente está preocupado só com a gente aqui, com a vidinha de 80 anos, 70, 90, sei lá. Entende? E querer dar resposta ainda. Querer responder. É isso, ponto. Não é. Cada um veio preparado para responder alguma coisa. E para dizer, tá, agora é com você. Agora é com você. Tá? Há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Demônio, gente. Aquele bichinho lá, né? Se houvesse demônio, seria a obra de Deus. A gente não fala que Deus é incriado. Tudo vem dele. Aí eu li para vocês assim, como é que faz que um fica fora de Deus? Esquisito, né? Aí a gente vai falar, mas por que pensa assim? Por que não raciocina, gente? Pelo amor de Deus. Por que não pergunta? Porque simplesmente lê, alguém falou na frente e é mais fácil acreditar porque eu não tenho que fazer trabalho nenhum, não quero pensar. Essa é a resposta.
É porque o pessoal é ignorante? Não, porque o pessoal tem preguiça. Literalmente o pessoal é preguiçoso. Por quê? Porque a humanidade é preguiçosa. Você fala para ela, eu estou pronto. Ou você não vai pagar nada, mas você vai ter que, né, achar a resposta. Você prefere pagar. Você prefere pagar. Você não quer ter trabalho. Isso com tudo. Ó, se fosse assim, Deus seria justo e bom. Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e permanecer eternamente desgraçado. Deus criar demônio. A gente não foi criado simples e ignorante? Se há demônio, eles se encontram no mundo inferior em que habitas. Eles se encontram no mundo inferior em que habitas. Em que vocês habitam. É isso que o Espírito respondeu. Se há, ele habita aí com vocês. Tipo assim, do lado de cá não tem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, que julgam agradável por meio das abominações que praticam em seu nome, isso a gente já sabe, né? E aí, assim, só algumas observações. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ele veio, derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Tudo é criação divina, nada está fora dele. Portanto, o demônio não é a parte fora de Deus, criado para o mal. Absurdo. Satanás é evidentemente a personificação do mal, sob uma forma alegórica. A gente fala assim, todo mundo chama anjo, né? Anjo é o bom. Então a gente precisa achar alguma coisa para demonstrar o mal, para que nós tenhamos na mão, para que faça como a gente vai colocar as regras. Os partidários do demônio, quem inventou, apoiaram a palavra do Cristo, assim como teve cruzada, né? Faz tudo em nome de Deus. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava nesses acasos? Presta atenção, gente, diz assim, eu vou chamar isso de garrafa, porque eu acho bonitinho garrafa. Combina garrafa, vamos fazer uma assembleia. Se a maioria votar com garrafa, é garrafa e pronto, eu vou fazer marketing e vender com garrafa. Não existia nome de copo ainda. Quem falou com você que pode e não podia ser garrafa? E foi alguém que escolheu. Um grupo escolheram, e é assim que vai ser. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Assim como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, né? Não tinha aquela coisa de que um grau evolutivo, tem já um ser perfeito. Então, que ele é perfeito, já foi criado assim por Deus. A igreja pensou assim. Também tomar os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Ou seja, a gente sempre vai ter aquele que está aqui, aquele que está lá, aquele que está lá um pouquinho atrás, pela ignorância. Eles estabeleceram, ponto. E escreveram, sempre assim. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. Então, assim, se tem o chifrinho, se tem o tridente, tudo isso tem um significado. E quem escreveu, na época, né, era inteligente. São espíritos extremamente inteligentes. A gente não pode negar a capacidade de inteligência. Tudo isso e fazer uma ferramenta de condução da humanidade. E aí, é assim que a gente conhece, não é? Não é assim? Que a gente conhece? Todo mundo conhece, não estou dizendo que eu não conheço não, gente. Eu também conheço. Quando eu falo em anjo, vem logo assim, bonitinho, azulzinho. Quando eu falo demônio, por mais que hoje eu sei que não, mas o que vem na minha cabeça? Qual é a formação? Quando alguém fala maçã, sua cabeça faz um negocinho vermelho bonitinho, assim, não faz? Faz, não faz? Sim. Por quê? Porque ele tem, sua biblioteca já tem essa maçã feita. Você viu tanto, falaram tanto, que escreveram tanto, desenharam tanto, que pronto, está lá. Cada vez que você pensa na maçã, ela vem. Sua gavetinha pega e traz ela na sua memória.
Isso aqui é a mesma coisa. Fizeram isso, a gente comprou a ideia, pronto. O que eu quero é isso. Não existe. Pelo amor de Deus. E nem mesmo podemos estabelecer que anjos são os bons, demônios são os maus. O Espiritismo apenas fez uma analogia para poder, né, explicar. Mas nem mesmo podemos pensar assim. Porque isso é uma coisa estabelecida final. Se anjo é bom. Só que existe o bom no começo que eu falei. Finalizado, puro, completo. Para minha escala, sim. A escala logo abaixo de Jesus ainda não. Concorda, gente? Estou errada? Abaixo logo do Cristo, ele é puro na minha visão aqui, na minha escala onde eu estou. Ele é puríssimo. Os mestres. E na visão da visão crística do Cristo, do nosso planeta, ele é puro 100% já? Porque Cristo ainda não, o Cristo ainda também é puro naquela visão aonde ele está. Em relação ao outro de cima, está 100%? Não. Esse é o mal nosso. A gente fechou, estabeleceu. Final. Não. Por quê? Palavra é evolução, o quê? Eterna? Constante? Sempre? Então não tem final. Eu sou final em relação, ele é final em relação a mim. Mas ele não é final em relação ao outro. Tá? Então, por isso você falou assim, e aí, né? Como é que fica? Quer dizer, nunca foi criado daquele jeito. Ele chegou. Mas ele, em relação ao outro, ele também não é puro 100%. Por que o Espírito respondeu que é puro? Porque ele está vivendo numa crosta da humanidade terrena. É o tanto que ele sabe, o tanto que ele conhece. Para ele é puro. Para mim também. O símbolo que ele fala. Lógico, se eu chegar lá, maravilha. Mas aí eu vou olhar para cima e falar, nossa, tem outro puro aqui, então não sou 100%. É só isso que eu queria falar, assim, para que a gente não finalize nunca, né? Não dê por final, resolvido, resposta. O bem ou mal que o Espírito personifica, né? Anjo ou demônio, depende do grau de evolução do entendimento de si próprio e do mundo que se encontra. Então, nesse mundo eu conheço aqui. Eu posso analisar o outro em relação. Mas se eu andar mais um pouco, eu já vou ter o outro em relação aqui. E mais um pouco. Sempre eu vou ter outra referência. Sempre. Então, não existe um final. Existe o que existe nisso tudo de resposta definitiva? Existe eu. Sozinha. No meio de certo e não certo. Não certo, que eu digo que não é errado. Pode ser que não seja não certo para o outro lá, mas para mim ainda está difícil de conseguir. Entende? Por isso do dedo lá. Então, anjo e demônio para ele, depende, ele está olhando aqui ou olhando lá atrás. Entendeu, gente? Eu estou falando, então é sempre referência. Nunca é definitivo. Nada. Temos que tomar muito cuidado com a resposta. Ah, mas está escrito. Tá, então leia outra comparação sobre o mesmo tema. E bota a cachola para funcionar. E veja o que você vai sentir. E para de achar que está escrito é 100% verdade. Cuidado com isso. Ok, gente? É isso. Ninguém mais, não vão ficar sonhando.